Apocalipse, capítulo 5, versículo 7 em diante. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Glória a Deus. 1 Crônicas 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, Eleazer e Itamar. E morreu Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu como também a Zadoque dos filhos de Eleazer e Aimeleque dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício do seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazer entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazer, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas de seus pais, 8. E os repartiram por sorte, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazer, como dentre os filhos de Itamar. Davi, que tinha o coração em Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele faz algo que Saul não fez. Ele vai buscar a arca da aliança que estava cativa. Ele vai buscar a arca da aliança. Davi queria reinar debaixo da autoridade de Deus. Davi queria Deus reinando. Mas Saul não. Saul queria ser o rei independente de Deus. Ninguém que espera atrair a presença de Deus pode atrair a presença de Deus sem ter onde colocar essa presença, sem ter lugar para essa presença, sem dar lugar para essa presença. Então Davi preparou uma tenda, que nós conhecemos como tenda de Davi, e colocou a arca da aliança. Nesse tempo, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo ficou em Gibeão e a arca da aliança ficou em Jerusalém, dentro da tenda de Davi. Obviamente, onde está a arca da aliança e onde está o tabernáculo, necessita de sacerdócio, não é? Porque tem ali o trabalho sacerdotal que deve ser feito. Então, falando da arca da aliança dentro da tenda de Davi, nós vimos aqui que Davi separou 24 homens por turnos. 24 homens por turnos para servir o sacerdócio diante da arca, na tenda da congregação. Esses homens iam cuidar do trabalho sacerdotal nesse santíssimo que agora é a tenda de Davi. Davi não fez isso por achômetro, porque deu vontade, porque ele pensou e achou legal, porque ele aprendeu a fazer uma escala com um encarregado de uma empresa de vigilância. Claro que não. O que Davi fez aqui, o que o rei Davi fez aqui, tem a ver com o que eu li no início desse áudio lá de Apocalipse, onde existia ali diante do trono, na sala dos tronos, 24 tronos com 24 anciões. Cada ancião tinha ali a sua copa e a sua harpa, e as copas cheias das orações dos santos, e ali eles servem a Deus diante do trono do Altíssimo. Assim como aconteceu na tenda, no trabalho sacerdotal, na tenda de Davi, também acontece no céu. Davi apenas fez uma cópia.
ele pegou como exemplo o que acontece no céu. O que Davi fez? Ele colocou um homem para servir o sacerdócio em cada hora do dia. Ia trocando turno de hora em hora. Assim no céu também acontece, e a representação sacerdotal disso são os anciãos, os 24 anciãos. Então cada ancião trabalha na perspectiva da terra, do horário terreno, 1 hora. Na perspectiva do tempo terreno, do tempo cronos, trabalha 1 hora, e depois o outro trabalha 1 hora, e o outro 1 hora, e assim por diante. As orações ficam ali nas copas desses anciãos, no que nós lemos lá em Apocalipse. O que acontece é que quando o crente ora, a oração sobe como incenso e vai para essa copa, para esse cálice, se você quiser entender melhor, como cálice, na mão do sacerdote daquele horário, ou seja, do ancião que está servindo o sacerdócio naquele momento, que é o ancião daquele horário. E aí, terminando esse horário, ele vai e derrama esse incenso, essa oração no altar do Senhor. Essa oração sobe como fumaça de cheiro suave às narinas do Senhor. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou trazendo para você uma estratégia. Você está precisando de uma resposta urgente da parte de Deus, algo que só Deus pode fazer, algo que é milagre mesmo, não tem jeito. Se você olha e fala, é só um milagre, é só por milagre, você está precisando? Então está aí para você uma grande estratégia que eu já fiz uso e sei que dá resultado, senão não estaria nem te informando. Faça pelo menos 10 minutos de oração, pegue um dia e coloque o seu relógio, o seu celular para despertar, para você orar pelo menos 10 minutos e apresentar sua causa, o seu pedido, pelo menos 10 minutos por hora. Faça isso às 24 horas do dia e você certamente terá resposta. Não tem como não ter. Por quê? O sacerdote que estiver trabalhando da meia-noite a 1 vai depositar a tua oração lá no altar de Deus, e aquela fumaça vai subir para Deus, a sua oração vai subir como fumaça de cheiro suave para as narinas de Deus. E depois da 1 às 2, depois das 2 às 3 a mesma coisa, depois das 4 às 5 a mesma coisa, depois das 5 às 6 e assim por diante. E assim por diante, tem necessidade de eu falar todos os horários, às 24 horas aqui. Então, vai chegar um momento que pela tua perseverança na oração, Deus dará ordem aos anjos dele e você vai receber a tua resposta. Você está aprendendo algo poderoso, uma estratégia muito poderosa, porque chegará um momento que um dos anciãos vai dizer: responde, Senhor, responde essa oração. Já vem orando em todos os turnos desse dia essa pessoa já vem orando, esse crente já vem orando em todos os turnos desse dia. Responde, Senhor, responde a oração. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? E se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós,
porque esta é a lei e os profetas. Mas o que eu quero que você guarde no teu coração é esse versículo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Quando você fizer isso, tirar esse dia, fizer isso nessas 24 horas e alcançar, colocar a tua oração na copa do ancião, de todos os anciãos, de todos os turnos do dia, você vai receber a tua resposta. Aqui é a Academia de Profetas e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.